tarde, alunos. Correção, 8º ano, das páginas 118 em diante. O texto é uma crônica argumentativa em que o cronista utiliza-se de vários argumentos cotidianos, reais, para poder defender as florestas, né? E acusar o homem enquanto ser que incendia, né? É ele quem está incendiando as florestas. Olha a floresta e cada árvore, né? O topo da árvore é uma cabecinha de fósforo. O tanto que elas estão próximas, o tanto que quando você coloca fogo numa, que seja a primeira, ela vem como um efeito dominó, atingindo todos. A ponto de que, na segunda parte da crônica, nós vimos a natureza dessa forma, destruindo, olha, as cabecinhas de fósforo e todas as árvores, e o próprio terreno destruído. Aqui não tem vida, não tem pássaros, não tem lavoura, não tem animais, porque realmente destrói-se tudo. Qual é o ponto de vista defendido pelo cronista nesse texto? Ora, está bem claro que ele afirma que os homens declaram guerra às árvores injustamente, e que são eles que estão sofrendo as consequências desse ato. Letra B. Transcreva a frase do texto que resume o ponto de vista do cronista quanto às consequências da guerra entre homens e árvores. As árvores perdem a guerra e os homens ganham o inferno. Veja que a palavra inferno está sendo usada no seu sentido conotativo, sentido figurado. O que seria ganhar o inferno? Ora, com árvores destruídas, como é que fica o ar para que a gente possa respirar? Totalmente poluído, né? Cheio aí de fumaça, cheio de impurezas. Veja que os ambientes em que a gente mora fica cada vez mais quente por falta das árvores. Por conta delas também, quando há chuvas, enchentes, acaba tendo uma destruição maior, porque não tem ali as árvores para estar segurando o terreno, né? Para evitar para poder a terra sugar a água, né? Vira um inferno também, porque quantas pessoas perdem suas casas, suas fazendas, suas plantações, né? C. Em qual parágrafo o cronista expõe os motivos alegados pelos homens para a guerra? Isso ocorre no 4º parágrafo. D. Qual é a crítica implícita? Implícita é que está escondida, não está clara. Na afirmação, o progresso exige que acabemos com as árvores? Nesse trecho, critica-se a destruição da natureza em detrimento do progresso. Está sendo criticado, então, a natureza está sendo cada dia mais destruída pelo motivo, né, pela justificativa de que o progresso está chegando, as cidades têm que aumentar, os shoppings têm que crescer, né, as ruas, avenidas, praças têm que ser feitas, e em detrimento disso, cada vez mais invade-se as florestas, as áreas verdes. Qual é a visão do cronista sobre os argumentos dos homens para declarar guerra às árvores? O autor explica que os argumentos dos homens não têm fundamento, assim como todos os outros argumentos usados para fazer guerra. Não tem argumento, gente. Não tem o porquê, não tem fundamento. Simplesmente não poderia acontecer tantas queimadas e tanta destruição. F. Na crônica, as árvores assumem uma posição de protagonismo da situação problematizada pelo cronista. Explique o efeito disso. O autor enfatiza a crueldade do ser humano ao colocar as árvores como vítimas, representando a natureza. G. Na crônica, é empregada uma comparação ao relacionar as árvores aos cientistas. Explique em que consiste essa comparação e o efeito que isso confere à crônica. Bom, a comparação com os cientistas está relacionada ao fato de a árvore transformar o ar envenenado em ar puro. É um processo tão sábio, mas que poucos cientistas dominariam com tamanha sutileza, né? Destruindo as árvores, então, estamos destruindo também o ar que a gente respira. H. Em que pessoa do discurso essa crônica foi escrita? Foi escrita em terceira pessoa.
Veja que o cronista usa elementos como ele, ela, a floresta, tudo em terceira pessoa. Cite trechos que comprovem a pessoa do discurso em que a crônica foi escrita. Então, podemos ver, e a guerra começou. A guerra é ela, terceira pessoa do singular. As árvores que também não entendem a língua dos homens. As árvores, terceira pessoa, aqui no plural, né? Terceira pessoa. Que efeito de sentido o emprego dessa pessoa do discurso confere a um texto como esse? Ora, confere subjetividade na forma como os argumentos e as situações são apresentadas. Percebe-se, então, a subjetividade, o ponto de vista do cronista ao fazer as colocações na crônica. Veja um esquema de uma crônica argumentativa, que o objetivo dela é apresentar um fato do cotidiano e se posicionar criticamente em relação a ele, apoiando-se para isso em argumentos, em exemplos, em considerações do nosso dia a dia. O público-alvo dessas crônicas são as pessoas que se interessam por textos que tratam de temas contemporâneos, porque a crônica ela é um texto essencialmente contemporâneo. E as características? Nós temos um posicionamento do cronista diante do fato, temos que ele recorre ao uso de argumentos para comprovar as ideias que são apresentadas no texto e apresenta traços de subjetividade, sobre o ponto de vista dele em relação ao que está sendo narrado. Temos um trecho retirado daquela outra crônica que já lemos, O Reinado de Celular, aquela crônica que ironiza o fato de que nós, homens, estamos sujeitos a ser comandados pelos celulares, né? Usamos de tal maneira, com tanta intensidade, com tanta assiduidade o celular, que muitas vezes passamos a ser refém deles. Nesse trecho, ao citar uma situação cotidiana vivenciada pela cronista, que recurso foi empregado? O recurso da exemplificação. Qual é a importância na produção de um texto argumentativo do emprego desse recurso? Ora, a exemplificação traz credibilidade, as pessoas acreditam mais nas posições que são apresentadas. Afinal de contas, os exemplos são reais e podem comprovar, então, o ponto de vista do cronista. Meninos, vamos parar aqui, então, nessa parte, e na próxima aula a gente continua, tá? Obrigada, tchau, tchau.